Bom, pessoal, primeiramente, então, muito bom dia. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui nesse webinar, né, conosco. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Marcela, eu sou head da área comercial aqui da Verity, e eu estou muito feliz de estar com vocês, né, em mais um webinar que nós preparamos com tanto carinho aqui. É sempre um prazer poder participar desses momentos de troca, ainda mais com convidadas tão especiais como as que temos hoje, né? E sem dar muito spoiler também, e sem tomar muito tempo aqui no início, né? Eu quero só contextualizar um pouquinho para quem ainda não conhece a Verity, do que é a Verity, né? A Verity tem o foco de desenvolver tecnologia própria para transformar rotinas complexas em oportunidades e resultados, né? Então, hoje, nós temos alguns softwares, né, da Verity voltado para as áreas específicas, como, por exemplo, para recuperação de créditos, que é o nosso software que hoje tem a calculadora da reforma tributária, que tem feito muito sucesso entre as empresas e escritórios também, assim como nós temos também soluções pensadas para escritórios que atuam na área de recuperação de créditos previdenciários, né? E agora chegou a vez de falar da nossa mais recente solução, que agregou aqui para o time da Verity, que é o grande destaque de hoje, que é o Legal Panel, né? Então, de uma forma geral, o Legal Panel ele veio para facilitar e muito a gestão de documentos das áreas societárias, regulatórias e de compliance, né? Afinal, ele reúne tudo em uma única plataforma que vocês, né, quem tiver a intenção de conhecer, vocês vão perceber que ela é bem intuitiva, né, que ela traz alertas automáticos, faz o controle de prazo e também traz uma visão bem estratégica através de organogramas, né? E ela é uma ferramenta que atende super bem tanto grandes empresas que lidam com um alto volume de documentos e prazos importantes, mas também é uma ferramenta muito útil para escritórios, né? Especialmente escritórios de contabilidade, mas também escritórios de advocacia, também escritórios de consultoria, que enfrentam esses mesmos desafios desse alto volume de documentação no dia a dia. E para mostrar de forma prática para vocês, né, como que esse software ele realmente facilita a vida de quem trabalha nessa área, nós convidamos duas pessoas super especiais aqui, como eu disse, que é a Fernanda, que eu agradeço mais uma vez imensamente por ter topado o convite desse bate-papo, né, e por toda a parceria até aqui, e a Bianca, que ela é responsável pela área comercial do Legal quando conversamos com empresas. Então, Bia, eu passo a palavra aí para vocês se apresentarem, e fico aqui de ouvinte aprendendo com todos vocês hoje e desejo um excelente webinar para todos. Má, obrigada. Primeiramente, bom dia, né, a todo mundo. A Má já deu um spoiler da minha apresentação aí também, né, mas eu queria complementar, primeiro comentando com vocês que eu sou advogada também, mas eu sou advogada um pouco diferente, eu gosto de gente, né, eu gosto de me conectar com as pessoas e é por isso que eu estou no comercial do Ligo, porque eu adoro conhecer dores, necessidades e conectar com as soluções que a gente tem. E aí, por isso, até aproveitando o gancho, queria saber um pouquinho, eu estou vendo que está todo mundo com a câmera desligada, né? O legal é a gente tentar se conectar com as pessoas também no webinar, então, se vocês quiserem, alguém quiser ligar a câmera, fica à vontade, é legal que a gente consegue ver um rostinho aqui com quem a gente está falando. E também queria aproveitar para perguntar o público que está aqui, as pessoas que estão aqui são mais de departamentos jurídicos, são mais de escritórios. Se vocês quiserem colocar no chat aqui, para a gente poder ter uma noção também, quem são as pessoas que a gente está falando, né? Isso é muito legal, porque a gente consegue direcionar até mais a troca para vocês. Mas, de modo geral, eu estou aqui mais para ser uma moderadora aí, né, junto com a Fernanda. A Fernanda é uma cliente nossa muito especial, então é super bacana. Reforça aí o que a Marcela falou, né, da gente estar aqui com vocês e com elas duas, porque são mulheres maravilhosas que eu adoro lidar no dia a dia. A gente tem uma parceria muito bacana. E a Fernanda é uma cliente super especial nossa. Então, eu agradeço mais uma vez a Fernanda estar aqui, estar disposta a falar um pouquinho sobre o case na Softs, né? E aí, Fê, eu deixo agora à vontade para você se apresentar. Fica à vontade.
Tá joia. Primeiro, bom dia a todos, bom dia aos colegas aí, advogados e membros também de departamento jurídico que estão presentes aqui. Obrigada pelas palavras, né, carinhosas aí, Bianca e Marcela também por estar acompanhando a gente aqui. É muito bom promover esse conhecimento, né, da área societária, que a gente vê que é uma área que tem bastante dores, né, então a gente vai trabalhar em cima das principais dificuldades que eu tive aí ao longo desses anos, né, tem aproximadamente 7 anos que eu atuo na área societária e há 12 anos sempre em departamento jurídico, então passei por algumas empresas, né, multinacionais, SAs abertas, fechadas, e é sempre um desafio de aprendizado, né, para o advogado interno atuar nessa área na prática. Então, sou Fernanda, atuo na área empresarial, né, há 12 anos, como eu comentei, moro em São Paulo, passei por vários cargos dentro da área jurídica, então comecei como menor aprendiz, hoje sou advogada sênior, então vivi aí também, né, dentro desse espaço do jurídico, várias funções, e eu sei das dificuldades, né, que a gente vai tendo ao longo da carreira, então espero contribuir aí com os colegas e com todos que estão aqui para a gente promover essa conversa, esse bate-papo. Legal, Fê, obrigada. Eu achei legal também que tem pessoa do societário, tem gente de compliance, LGPD. É bacana que tudo que a gente vai falar aqui vai englobar para vocês também, pessoal. Na medida que a gente for falando aqui, quem for chegando pode ir se apresentando aí também, comentando de onde que você é, que é bacana que a gente vai direcionando aqui. Mas para a gente começar, então, Fê, eu gostaria muito que. Vamos começar do início, né? Para não ser redundante aqui. Então, vamos falar um pouquinho da origem, né? Ali de como que era o departamento jurídico da Softs antes da gente começar, né? Como é que eram as rotinas de vocês? Quais eram as maiores dores? Eu acho legal você dar um contexto no geral, assim, né? De onde vocês estavam, de onde vocês partiram antes de tudo. Tá, ótimo. Então tem a nossa fase antes do Legal Panel, né, e depois do Legal Panel, que é a ferramenta que a gente vai comentar aqui. Então, antes de conhecer, né, a ferramenta, a gente controlava todos os documentos societários através de pastas no diretório da rede, né? Então, muitos colegas aqui provavelmente têm, né? Depende da estrutura da empresa, se a empresa tem ou não tem um software, né? Então, mas a maioria das empresas não possui, né? Então, a gente tenta se organizar em documentos, basicamente em pastas, né? Então, eu não atuava desde o início na área societária, atuava com contratos, e aí, por uma oportunidade, o advogado que até então estava nessa cadeira, ele saiu da empresa, e aí eu me vi diante, né, dessa oportunidade, aceitei, né, também agradeço aqui a Ontex, que é a empresa anterior, por ter me dado essa oportunidade, porque eu aprendi muito ao longo desse caminho. Então, como que a gente armazenava esses documentos? Então, basicamente, no e-mail, tinha bastante coisa no próprio e-mail, e na rede, né? Então, quando eu tive esse desafio de organizar a área societária, a gente se deparou com esse cenário. E uma das primeiras dores foi que quando uma outra área, poderia ser uma área de RH, ou qualquer outra área, né, do negócio, solicitava para a gente uma procuração ou uma ata, um estatuto atualizado, a gente perdia muito tempo tentando localizar esse documento na pasta da rede, né? E nem sempre estava renomeado, né? De uma forma que você poderia entender se era ou não era o documento vigente. Então, a gente passou muito tempo tentando se organizar assim. E até então, um dia, né, um determinado departamento estava acompanhando uma perícia e, no momento da perícia, verificou que a procuração estava fora do período de validade, né, e teria que apresentar a procuração naquele momento. Então, é nesse momento que a área liga para o departamento jurídico e pede a procuração, né, em caráter de urgência, e às vezes a gente tem que fazer essa correria com assinaturas, por não ter, né, os documentos ali, ou uma visibilidade das vigências, dos prazos. Então, a gente se viu, né, antes do Legal Panel com essas dificuldades. Legal, Fê. Foi até bom você compartilhar isso, porque realmente é algo que acontece muito e a gente conversa bastante com os nossos clientes sobre essa fase inicial, né? Do que acontece ali o dia a dia de vocês mesmo.
Tem até, compartilhando aqui, tem um caso de um cliente nosso que ele comentou que perdeu um prazo de um mandato de administrador. E aí, bom, enfim, era uma única pessoa no jurídico, passou batido, acontece. E aí só descobriram quando o administrador foi no banco realizar uma operação e não conseguiu. E aí, depois disso, ficou assim, nossa, pelo amor de Deus, a gente não pode perder esse prazo de jeito nenhum. E como é que a gente pode facilitar a eficiência desse controle, né? E aí, assim, até trazendo um pouquinho dessas ferramentas que vocês estavam utilizando no dia a dia, para a gente entrar mais na dor de vocês mesmo, hoje a gente tem falado muito de IA, de tecnologias, como é que a gente pode facilitar o nosso dia a dia. A gente escuta muitas coisas fora, né? Mas quando a gente vai levar internamente, a gente fica um pouco perdido, e é natural, porque a gente não sabe nem como é que a gente vai conectar essas ferramentas com o que a gente vai colocar ali na prática, o que a gente precisa exatamente, né? Então, quando você volta ali para vocês, até na época Ontex, né, que voltava ali para o dia a dia de vocês, que você entendia disso, em que momento que você sentiu que, nossa, a gente precisa de fato de algo que vai contribuir no nosso dia, a gente precisa buscar isso fora, porque se tratando muito assim, até de você trazer um novo sistema para uma empresa, ou seja, para um escritório de contabilidade, tem todos os resquícios que a gente pensa a respeito de, eu tenho que treinar pessoas, eu vou ter que fazer um investimento, tem barreira cultural para as pessoas preencherem. Então, vamos partir da dor, né? Quando essa dor começou a ficar latente de impacto que você pensou, precisamos buscar isso. Sim. Em primeiro lugar, o grande pânico de qualquer advogado é perder um prazo, né? Ou não ter um documento ali vigente quando precisa, né? Porque tem vários impactos, você não reeleger, por exemplo, a sua diretoria, né? E a gente, como SA, já existia várias obrigações também para serem cumpridas. E uma grande dor também que eu esqueci de comentar, que eu gostaria de falar, é que a gente está sempre correndo, né? Então, às vezes, os departamentos jurídicos são mais enxutos mesmo, por uma questão de estrutura, né, da empresa, e no meu caso, eu tenho aqui uma estagiária, né, alguém que me ajuda. Só que sempre tem uma renovação dessas pessoas, né, estagiário, às vezes, nem sempre a gente consegue contratar. Então, uma pessoa só para controlar todas as obrigações e manualmente, a gente sabe que não seria, né, eficiente. Então, partiu disso, a gente já sabia, né, que tinha essa dificuldade, a gente foi tentando ali se organizar pelas planilhas do Excel, colocando fórmulas que indicava ali quando que a vigência daquele mandato, daquela procuração acabasse, mas a gente se deparava com esse treinamento que teria que ser constante de pessoas pela rotatividade, né? Então, isso também não é eficiente. E aí foi que surgiu aí a necessidade. E aí, atrelado a isso, como eu comentei, a Ontex vendeu, né, o negócio de fraldas para uma nova empresa, isso foi recente. E durante esse período, né, que é muito comum para a nossa vida de advogados também, que são os M&As, tanto para o pessoal que está aqui de escritório ou, né, para o próprio departamento jurídico, a gente se vê numa situação de ter que reportar os nossos dados, né? Então, é muito comum solicitarem a lista, né, de procuradores vigentes, quais são os atos societários, perguntarem quais são as nossas filiais, e aí a gente se vê diante de um mundo de documentos, e você com pouco tempo, né, geralmente isso acontece de forma muito rápida, e a gente precisa passar esses dados com confiabilidade, precisa passar os períodos, e a gente tem que levantar, às vezes, isso muitas vezes de forma manual, né? Então, é impossível conseguir, né, entregar com toda agilidade fazendo isso de forma manual. E aí, assim, foi o contato, né, com o Licopênio foi de forma muito natural, né? Conheci aí a Bianca e tudo, ela fez a apresentação do sistema e eu verifiquei que seria muito simples, né, de um cenário que eu tinha que fazer tudo manualmente, demorando horas, seria muito simples migrar e utilizar esse sistema. E com poucos cliques eu conseguiria ali os relatórios das procurações, os módulos, eles são muito intuitivos, né? Então, você consegue cadastrar de forma muito completa todo o histórico da empresa.
Tem a parte dos alvarás também, que é possível colocar ali todas as licenças, né? Licença de funcionamento, alvarás sanitários, que às vezes não é o advogado societário que é o responsável por esse documento na empresa, mas que eventualmente alguém solicita, né? E é bom que o jurídico tenha também acesso. E também é possível, né, conceder esse acesso a outras áreas dentro da empresa, que foi aqui o nosso caso. Então, primeiro começamos pelo jurídico, migrando, então, os documentos societários, as procurações e as licenças alvarás para o legal opinion, e depois a gente concedeu acesso para outras áreas, né, como a área contábil, que consegue também imputar ali informações, demonstrações financeiras, o dia a dia deles ali dentro, alvarás também, então todos esses alvarás que as áreas às vezes solicitam estão dentro ali, e está em um único repositório, não está naquela quantidade de pastas, né? Então, isso facilitou, né, Bianca, e muito a nossa vida aqui. Ah, é legal. Não, é muito bom saber disso. Até tem duas coisas que você falou que eu acho bacana ressaltar aqui. Primeiro que você comentou da rotatividade de pessoas, né? Isso é algo até que a gente não costuma falar tanto, assim, até quando vai apresentar o sistema, porque o objetivo não é nem ficar falando de rotatividade das pessoas, mas isso é a realidade, é o que isso se enfrenta no dia a dia, né? E não tem só a questão de treinar as pessoas das informações, mas também o que que acontece no Excel, bom e velho Excel, que a gente sempre costuma voltar para ele. A pessoa fica concentrada com as informações nela. Se essa pessoa sai, nossa, às vezes acontece de a pessoa sair e você ter que ir lá acessar o e-mail da pessoa e pedir para a UTI para disponibilizar o acesso do e-mail da pessoa, para você ver, pegar documentos, pegar informações que aquela pessoa estava trabalhando, daquele cliente específico, ou do cliente interno, da demanda interna do departamento jurídico, e que você não estava com isso, porque aquela pessoa que estava cuidando dessa informação, né? Então, isso acontece muito. Além de você ter que buscar isso, tentar ir buscar o Excel onde estava, a pessoa coloca a informação dela do jeito que ela quer, né? E aí, quando você vai ver, não está padronizado. Gente, o que que é isso que essa pessoa quis dizer aqui nesse Excel, meu Deus do céu, que eu não entendi ou não, tá faltando alguma informação aqui, vamos ter que caçar mais, né? Então, sim, dá mais trabalho ainda de não só buscar o documento e repassar para a diretoria quando ela solicita, né? Acho que, Mar, você já deve Exato. ter visto algumas dores Já, dessas, né? bastante. E não, assim, tem um ponto até antes dessa questão de padronização dos documentos em si, mas até o próprio título do documento para você encontrar, porque cada um salva de uma maneira, né? Então, tem uma ferramenta no Legal Panel que ela subiu recentemente, que a gente tem recebido vários feedbacks positivos em relação a ela, que é aquela busca de conteúdo, né, Fer? Provavelmente você já deve ter usado que você consegue, quando você sobe um arquivo para dentro do Legal Panel, ele é transformado num arquivo texto. Então, você consegue, muitas vezes, aquele documento que foi digitalizado e você subiu em PDF, claro, numa boa resolução, você consegue identificar o conteúdo. Então, putz, eu quero saber quando que mudou determinado documento. Eu lembro, né, o nome da pessoa, eu lembro o conteúdo que poderia ter dentro desse documento, mas eu não sei que título que ele está, né? Então, o sistema ele consegue fazer essa varredura, encontrar de forma muito prática essas informações e trazer isso rápido, sem a necessidade, né, de lembrar o título do arquivo, né? É verdade, Mar, realmente. E aí, até foi ótimo você ter reforçado isso, porque realmente facilita muito no dia a dia, pegando o gancho, até com uma outra coisa que a Fernanda trouxe, é que ela comentou, né? Ah, é muito simples e intuitivo, então acho que até facilitou a decisão, né? E aí, eu sou suspeita para falar, mas eu acredito que muito quando a gente está falando de oferecer algum produto, a gente tem que acreditar no produto, no que ele está resolvendo, né? E quando eu falo é porque eu realmente acredito e eu vejo o quanto o legal é simples e intuitivo. E aí, falando disso, de ser simples e intuitivo, Fê, queria que você comentasse por que o legal peno, né? Você já soltou algumas coisinhas aí,
mas comparado a outras ferramentas que você já viu, por que que você decidiu o Legal? Ah, sim. Bom, ferramentas, elas não disponibilizam ali automaticamente as informações. Então, a gente precisa também de braço para colocar ali, pelo menos no primeiro momento, né? Subir as informações. Então, eu costumo dizer que a escolha pelo Legal Opinion, ela envolveu diversos fatores, tá? E para cada empresa, vai ser importante considerar isso, né? Então, teve a parte do custo-benefício, tá? Que realmente a gente vive aí dentro de orçamentos super enxutos, então não seria possível aprovar, pelo momento que a empresa estava passando, uma ferramenta que fosse muito acima, né, do que estava previsto ali no budget. Então, o Ligopenia conseguiu atender dentro do custo-benefício essa questão, né, de orçamento. A simplicidade em si, e era o que eu precisava. Assim, a gente não quer um sistema que tenha 1 bilhão de relatórios que a gente não consiga mexer, ou que tenha muita funcionalidade, que a gente, no fim do dia, não usa para nada, né? Então, assim, eu acho que casou muito com a minha necessidade. Qual que era a minha necessidade? Era ter os reportes de todas as procurações, documentos societários unificados em um único local, e que eu pudesse acessar rapidamente, caso alguma área interna me solicitasse, e, além de tudo, cumprir as obrigações de ter, né, os documentos todos em dia, né, a aprovação de contas, né, que sempre acontece em abril. Então, por alguma razão, se eu estivesse de férias e não tivesse outra pessoa aqui, como que a gente faria, né? Não poderia perder esse prazo. Então, com o sistema, ele já deixa ali nos dashboards, que é outro ponto legal, até dando spoiler aí para quem for conhecer depois, ele tem os dashboards na primeira capa, né, do próprio módulo ali societário, que já me indica quais são as minhas pendências. Então, eu abro aqui o sistema e já verifico que daqui a um mês tal mandato vai vencer. E até para quem é de escritório também é bacana, se for licenciar, né, o sistema para algum cliente, você consegue alertar o seu cliente com antecedência, né? Porque o trâmite do documento societário, até o registro na junta comercial, a gente precisa pelo menos de um mês, né? Dependendo aí do volume de coisas, para a gente acertar a minuta, obter todas as aprovações internas, né? Das outras áreas, contabilidade, financeira, enfim, até você submeter para a junta comercial, que, dependendo do estado, tem aí muito prazo ainda para olhar, né? E aí esse documento não pode estar vencido. Então, eu costumo dizer que o prazo é fundamental, né, para todos nós. E comentando então, né, disso, do porquê do Legal Panel, porque ele uniu tudo isso. Então, custo-benefício, a simplicidade, e um outro ponto, né, que foi fundamental para a gente também foram os livros societários, que era uma outra dor que a gente tinha, né, para manter eles atualizados, né. Teve uma resolução do DREI de 2021, resolução 82, que estabeleceu que todos os livros deveriam passar a ser digitais, né. E a gente fez uma correria para transformar esses livros em digitais, teve que estudar o que tinha mudado, como que a junta comercial ia aceitar isso. E aí era o terceiro ponto que eu ia comentar, que foi fundamental, que foi o apoio do time consultivo societário do escritório, que me auxiliou com todas essas dúvidas que eu tinha. Então, a gente conseguiu sanear que foi até um passo anterior, né? Sanear todas as dúvidas de como ficaria, de qual que seria o melhor cenário aqui para a empresa, de atualização de livros, para depois migrar tudo para o sistema. Então, eu verifiquei que o sistema tinha o custo-benefício, tinha a facilidade ali de acessar, de mexer, era super intuitivo e simples, e eu pude contar com o apoio também do time para subir esses documentos, né, e sanear as minhas dúvidas. Então, foi um pacote completo aí, né, Bi? Tem nada melhor do que como ouvir o cliente, né? É muito legal receber esse seu feedback. E aí, assim, a respeito da acessibilidade no preço, primeiro, né? A gente vê muita ferramenta hoje, e quando a gente vê um valor alto de impacto, como você comentou, e que às vezes o budget não tem para isso, e por esse motivo pensam,
vamos voltar e ficar aqui com o nosso Excel, que é melhor, a gente não está pagando nada, vamos ficar com esse valorzinho aqui, a gente coloca em outras prioridades. Então, até na nossa precificação, quando a gente pensou, foi justamente assim, gente, a gente não quer piorar ou facilitar o dia a dia de vocês, nem mesmo no preço. A gente quer ser fácil, olha, tá aqui, tá um preço acessível, tá aqui. Usem, porque realmente vai ter um retorno para vocês, né? Um retorno financeiro, né? Até então, realmente a gente pensou nisso na acessibilidade, como é bacana ver que foi uma das decisões ali que vocês sopesaram também, né, para definir o legal. E até, só fazendo uma ponte, que eu achei interessante uma vez um feedback que eu recebi daí de um escritório, porque cada vez mais as pessoas elas querem trabalhar em lugar que tenha tecnologia, porque facilita. Então, até na contratação de novos colaboradores, quando você fala que você tem uma ferramenta que vai auxiliar nessa questão de prazos, a pessoa já fica aliviada. A gente já recebeu esse feedback uma vez, tipo, ufa, então não é uma coisa que eu vou precisar ficar quebrando minha cabeça, que foi uma coisa que já tirou meu sono em outro lugar que eu trabalhei, entendeu? Então, são coisas simples, realmente, que a tecnologia ela tem que ser nossa aliada, independente de qual seja, ela tem que ser nossa aliada, ela tem que ser fácil. A Fernanda falou um negócio muito importante: não adianta ter um monte de função se você não souber interpretar aquilo. Né? Então, tem que ser algo que seja objetivo para quem atua naquela área. Claro que a gente sempre pode melhorar, né? Nossa ideia agora é colocar bastante energia em trazer mais coisas novas aí para o Legal, mas essa questão de ser algo objetivo, assim, ter o que precisa, o arroz com feijão tá ali, entendeu? Ele vai te ajudar, ele vai desafogar a sua rotina, você consegue colocar energia no que realmente importa, né? Então, a gente escuta que até para coisas simples de contratação muda isso. É muito legal ver esse tipo de feedback também. Nossa, faz todo sentido, mas geração Z agora mesmo, todo mundo está mais apegado nas tecnologias e inovações, né, que o local proporciona. Então, realmente faz todo sentido isso que você comentou. E aí, até assim, Fê, teve outra coisa que você comentou, que é a respeito, que contribuiu muito com o escritório, que te assessora, né? E eu queria trazer até isso, porque eu vi que tem escritórios de contabilidade aqui. Não sei se tem mais escritórios, gente. Se quiserem compartilhar, podem compartilhar. Mas o que é bacana é isso, porque olha só como a parceria leva as pessoas longe, né? E quando trabalhando juntos dá certo. Se você ainda tem a possibilidade de compartilhar isso, você sendo departamento jurídico, com o seu escritório. Ah, legal. Tem mais gente de escritório contábil aqui, que bacana. Então, você consegue compartilhar isso de departamento jurídico com o seu escritório. Pensando num escritório de contabilidade, você consegue fornecer isso para o seu cliente, né? Então, você consegue trazer para o seu cliente, você vir numa postura, tanto do escritório de contabilidade quanto de advocacia. Você consegue vir numa postura muito mais proativa para o negócio, de você não ficar só ali cuidando, às vezes, do que lhe foi comido. Mas olha, cliente, identifiquei tal situação aqui que você pode estar perdendo a oportunidade. Ô, cliente, eu acho que isso aqui é um ponto de atenção, como fizeram com a Fernanda, né? Olha, os livros digitais, vocês já fizeram isso, não? Estão precisando de apoio? A gente coloca aqui para facilitar o dia a dia de vocês. Porque é muito do que a Fernanda comentou, pensando no lado do departamento jurídico e do cliente, que vai ser tanto do escritório de advocacia quanto do escritório de contabilidade, as pessoas querem facilidade no dia a dia. Então, se você consegue fornecer essa facilidade no dia a dia, você agrega e muito valor, né? Então, é um negócio que é uma via de mão dupla para todo mundo, né? Tanto para o departamento quanto para o escritório, seja de advocacia, seja de contabilidade. Super legal. Não sei se as meninas, vocês querem complementar mais alguma coisa, se deixar, eu fico falando. Não, né? Então vou para a próxima Não. pergunta. E se A alguém tiver respeito. alguma dúvida também, pode mandar aqui no chat para o Isso, pessoal, por favor, que daí nós vamos respondendo também, tá? Fiquem super à vontade. isso, gente. A gente vai abrir para perguntas no final, mas assim, não impede nada de algum assunto que a gente está falando aqui. Se vocês tiverem dúvidas, vocês já podem mandar, tá bom? E aí, a respeito da implementação, né? A gente já entendeu a dor, entendeu quando foi o ponto de partida de vocês, o momento da decisão, e quando foi a implementação, como é que foi essa implementação para você, Fê? E aí eu gostaria que você contextualizasse no todo, assim, tanto no onboarding,
porque isso é uma das maiores dores de sistemas, né? Como é que você vai ser acessível e as pessoas te ajudar nesse processo de onboarding? Como que foi o apoio interno, e aí tanto do time legal quanto da Softs também, e como é que foi essa questão cultural, né? A barreira cultural para as pessoas começarem a utilizar, quem utiliza hoje do seu time. Fica à vontade aí para contextualizar tudo. Tá bom. Bom, como eu comentei, né, a gente não dispunha de tanto tempo, né, para subir essas informações no sistema. Então, quando a gente concluiu e decidiu pela ferramenta, né, de implantar essa ferramenta e ter esse apoio, né, automatizado até que, né, enfim, né, finalmente ter isso aqui foi muito bom, foi muito importante, né, como eu comentei, foi o divisor de águas ali para a gente conseguir manter essa gestão societária em dias, né, e eu contei muito com o apoio do time da Bianca, né, para isso, porque eu identifiquei que eu não teria tempo, né, e nem braço para sozinha subir todos os documentos e cadastrar. Então, foi muito importante contar com eles, porque eles disponibilizaram, né, um time aí para ficar responsável e a gente estabeleceu um cronograma para subir os documentos todos para o sistema, né? Então, dentro do sistema, deixa eu só aproveitar, a gente está falando muito dele, mas não mostrou, né? Então, eu vou só compartilhar aqui só a interface aqui inicial, né? Então, a empresa tinha ali duas empresas abaixo, né? E aqui a gente tem o cadastro dessa empresa, as suas unidades, certificados, a parte contábil, os atos societários, todos da empresa, os livros digitais, quem são os sócios, os administradores, os representantes legais, beneficiários finais da empresa e beneficiários finais do sócio. Então, em resumo, são todas essas informações que a gente consegue aqui com poucos cliques acessar, né? E aí, como eu comentei, a gente não dispunha de pessoas, então, primeiro a gente alinhou um head, né, do lado ali do escritório, para ficar responsável comigo, para tirar todas as dúvidas, então, contato era por e-mail, a gente compartilhou os principais documentos ali, e a gente foi subindo aos poucos. Eu acho que, no total, a gente demorou, em média, acho que 2 meses para sanear todas as dúvidas e subir todos os documentos para a plataforma. E uma vez licenciado, o time da Bianca fez também um onboarding, uma reunião de treinamento, né, passando por todos os módulos, e aí eu fiquei super à vontade para convidar também outras pessoas aqui de outros times, então compartilhei com o time da contabilidade, time financeiro e a parte também regulatória, que cuida, né, dos alvarás e licenças da empresa, e esse time pôde conhecer a ferramenta e passar a utilizar também, através de um acesso único ali para cada área. E deixamos esse treinamento gravado, então as áreas também conseguem, né, acessar quando tem ali a troca de alguém, e a gente não tem mais aquele problema de ter tudo no e-mail. Então, se alguém do time regulatório sai, ou, enfim, ou outra área solicita para a gente esse alvará, já tem ali dentro do próprio sistema, né, de forma automática. Então, todo início do ano, se tem uma renovação, também essa pessoa responsável sobe aquele documento ali e fica acessível para toda a gerência, né, que também às vezes precisa desse documento rápido, né? Então, assim, é um diferencial não só para quem está na execução, porque eu conheço, tenho parceiros aqui também paralegais e contato também com escritórios de contabilidade, e eu sei que é uma correria, né? Então, quando a empresa precisa regularizar, às vezes ela quer regularizar em pouquíssimo tempo, né? Tudo. E é uma oportunidade também para vocês que estão trabalhando com advogados internos, né? Para mostrar que existe, né, uma ferramenta, uma possibilidade do próprio escritório, né, de contabilidade, que foi o que a Bianca comentou, colocar esses documentos ali e oferecer essa solução para o cliente. Perfeito, Fê. E até em relação a isso que você comentou, só para todo mundo entender o contexto, né? A gente teve um apoio muito em conjunto de times, tanto do time legal quanto do time do escritório que assessora a Fê, o escritório de advocacia.
Então, essa rotina dela que ela comenta que facilitou foi justamente nesse apoio do escritório também colocando as informações, né? Então, o Legal em si a gente disponibilizou o acesso à ferramenta e esse time do escritório contribuiu para ir colocando todas as informações. E até assim, né? Se você optar por não, eu prefiro o meu time colocar as informações, também não tem problema nenhum. Mas uma das maiores dores da Fê, como ela já mencionou, é justamente a falta de time interno para fazer isso. Então, até mesmo se o time interno dela fazer isso, porque, vejamos, não é só informações de hoje, tá? São informações ali de anos atrás da empresa, né, Fê? Se você quiser comentar E isso sobre eram, isso. eram basicamente 6, 8 anos, né, de histórico. Então, todas as atas, né, até mesmo a gente, nesse upload que fizemos desses documentos, a gente pôde também fazer um double check para verificar se tinha alguma coisa faltando, se por acaso alguma aprovação de contas não foi feita, verificamos que algum ponto, porque o time do escritório ele também pôde avaliar esses documentos, identificar possíveis fragilidades, tá? Porque na nossa correria do dia a dia, de contratos que eu tenho que analisar, outros temas aqui, né, consultas, né, da empresa toda, a gente não tem, às vezes, tempo para olhar tudo no detalhe, né? E então, identificar possíveis gaps, né, societários ali, como eu comentei, uma aprovação de contas que não foi feita, ou até livros societários que não estão atualizados, né, que não estão preenchidos, que foi também uma coisa que a gente demorou algum tempo para entender quais que eram as novas normativas para livros digitais. E aí também, aos poucos, a gente foi preenchendo, entendendo como a junta comercial daquele estado, no nosso caso era Goiânia, né, funcionava, como que seria levar esses livros a registro, e às vezes o advogado ele não tem o tempo, né, para se debruçar sobre tudo que está acontecendo de novo. E aí a gente costuma dizer, né, que a gente troca o pneu do carro com o carro em movimento. Então a gente já tem que fazer tudo acontecer e ter o documento societário atualizado. E sobretudo no momento de um M&A, né, que aí a empresa tem que estar realmente toda ok com todos os documentos, porque a gente vai ter que reportar isso, né? Então é um trabalho muito proativo também para advogados ali trazer isso como sugestão, né? A gente sabe que hoje o nosso papel como advogado, até comentando um pouco, né, disso, você comentou no começo de tecnologia, como que a gente está vendo isso, a IA nesse universo e tudo, e a gente vê que já tem, né, várias coisas que a nossa vida pode ser simplificada, né? Hoje você consegue subir um contrato ali na IA, ela lê todo aquele contrato, te fala as principais cláusulas, isso já economiza um tempo, né? Mas, assim, reportes que a gente precisa fazer para gerência ou diretoria, né, das nossas obrigações, é uma tarefa que é um diferencial, né, para quem atua nessa área, né? E não só isso, a gente também tem que estar de olho em novas tecnologias, em simplificar a nossa vida para liberar tempo para estar olhando para questões mais estratégicas, né? Então, acho que é isso, Vi. Perfeito, Fê, excelente isso que você comentou. E até assim, esse mesmo racional para vocês que contribuiu no societário é a mesma lógica, gente, para regulatório e compliance. Até tem a Gabriela aqui, que é do time de compliance e LGPD, o mesmo racional de controles de prazos, de treinamentos, políticas de privacidade, que vocês tenham que acompanhar como é que está sendo essa política, se essa política precisa ser revisada. Você consegue fazer isso também. Então, esse mesmo apoio de você estar olhando ali, e até eu vou te utilizar o termo no compliance, porque vai servir para tudo de você estar dentro das diligências que vocês foram dispostos a fazer e estar dentro de prazos, todas as informações devidamente acompanhadas, né? Desde societário, regulatório e compliance. Até falando um pouquinho de regulatório nisso, se você é uma empresa ou tem clientes que têm alvará de funcionamento, alvará de vigilância sanitária, todas essas licenças que uma empresa precisa apresentar, você consegue fazer esse controle ali dentro também de prazo, entre outras informações. E aí, antes da gente puxar para a próxima, eu vi que a gente teve duas perguntas aqui. A Marcela já até aproveitou responder uma delas, mas eu vou aproveitar e reforçar aqui, Juliana. Como a gente estava comentando, o nosso objetivo é de ser
o simples e o intuitivo desde o começo nesse dia a dia, né? Então, hoje, a nossa dinâmica é de não elaborar nenhum documento automático, justamente para já possibilitar que vocês consigam facilitar a rotina de vocês no dia a dia, até mais do que o Excel que vocês têm. Mas aí, já dando um spoiler, que é o que a gente vai comentar no final, isso está dentro da nossa visão de futuro. Então, é algo que já está em desenvolvimento para a gente ter justamente não vou dizer assim, um template, né? Mas ali, procurações, algumas coisas, atas, tem informações que a gente tem ali no documento que vão se repetir, independente da empresa, do que for. Então, a gente já tem isso para vocês preencherem e ter um documento automático. Então, isso já está mapeado por nós para que tenha no futuro, tá? Má, eu não sei se você quer complementar, que eu estou comentando, né? Mas você fica à vontade. E aí, a próxima pergunta aqui é se a gente consegue também acompanhar prazos de vencimento de certificados digitais com notificações por e-mail. Isso é legal até para puxar para Fê, assim, porque a gente tem uma parte lá no Legal de acompanhamento de certificado digital, tá? Na verdade, vocês conseguem colocar o certificado digital, tá? Você ainda não tem um controle desse prazo, desse certificado digital, então foi até bacana você comentar isso, mas você consegue ter esse certificado digital lá. Então, já possibilitar assim, preciso acessar um documento, declarar uma assinatura, você já consegue utilizar esse certificado porque ele já está lá, né? Fê, eu não sei se vocês utilizam hoje o certificado, o modo certificado digital que tem lá disponível. Se usar, você pode compartilhar como é que vocês fazem. E, para além disso, do certificado digital, eu acho que seria legal você comentar um pouquinho sobre a questão do controle de prazo e como que isso é relembrado para vocês, porque aí vai responder a pergunta da A Caroline. pergunta aqui, né? Oi, Caroline, bom dia. Eu entendo a dificuldade, né, de acompanhar prazo de vencimento de certificado digital, né? Dependendo de quantos diretores você tem, né, numa empresa, você tem que controlar o prazo de vencimento, que são diferentes, né? Cada diretor tem ali o seu prazo, né, de início com o certificado. Tem toda a interface com a empresa terceira para emissão desse certificado, que é outra. Às vezes uma dificuldade, né, porque tem contato com essa empresa, tem que fazer a videochamada, então eu acompanho bastante também, e acompanho aqui também esse prazo. A gente tem o cadastro, sim, lá no Ligopênio, né, dos certificados, e o lembrete chega a notificação também por e-mail, tá, para lembrar, isso também facilita muito. Isso. Hoje já existe, inclusive, essas notificações que chegam por e-mail, elas são uma espécie de relatório, né? Que no início ela chegava toda segunda-feira de manhã, mas agora já é possível configurar essa cadência de recebimento, que ele já encaminha tudo que tem de alertas e pendências, né? Então, alerta é aquilo que ainda não virou uma pendência, né? O que está com um prazo próximo de vencimento, para você já começar a ver, né, com quem que está essa tarefa, se está tudo resolvido, se precisa pedir alguma documentação, enfim, ele já traz esse alerta com uma certa antecedência para que vocês possam prevenir qualquer perder o prazo, né? Perfeito. E vem justamente isso, como a Má falou, no relatório, que vem alertas e pendências e qual CNPJ relacionado, né? Então, ele vai mostrar tudo aquilo que está próximo a se vencer, e aí você consegue. Tem alguns casos, como procurações, administradores, que ele vai ter uma certa antecedência, 3 a 4 meses ali de antecedência, que ele já começa a passar para você esse relatório. E se tratando de regulatório e compliance, você consegue personalizar também quando que você quer que seja lembrado, com qual tipo de antecedência. Então, por exemplo, eu quero ser relembrado daqui a 180 dias a respeito desse prazo. E aí ele já vai trazer um alerta falando, olha, tá próximo. E aí o legal disso, que esse nosso objetivo de ser intuitivo, é até mesmo com cores, né? Então, quando você recebe o relatório, o alerta, ele está em amarelo, em pendência em vermelho. E isso está no sistema também. Então, quando você entra no sistema que você vai entrar no CNPJ, fica uma corzinha amarela. E você já pode até se perguntar assim, nossa, mas por que que tá amarelo? Isso aqui tem alguma coisa aqui, né, Fê? Não sei se Deixa eu você quer compartilhar aqui. Legal. Para mostrar para as pessoas, né, que eu Excelente, aqui. Fê. Isso, então, que é o que ela está dizendo, né? Então, logo no começo ali já tem o que tem de pendências e o que tem de alertas ali para te lembrar do que você tem ou aqui nesse caso é procuradores e representantes legais, né? Então, aqui tem algum alerta de vencimentos, né?
com certa antecedência, a gente Perfeito. poder seguir. Então, é bem, bem intuitivo. Teve uma outra pergunta aqui que eu vi no chat a respeito de outros, há controle de registro de órgão de classe, CMR, CREA. Então, eu acredito que é o mesmo racional, né? Como tem né? Então, como tem do alvará sanitário, licença de funcionamento, segue também a mesma questão para outros órgãos. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu não sei, até o nome tá pelo e-mail múltipla contabilidade, então, o racional é o mesmo. Então, ali no nosso módulo regulatório, é você que vai dizer qual é esse órgão de classe que você tem que apresentar esse controle, né? Então, por exemplo, eu tenho um controle com o CREA, com o IBAMA, você que vai dizer qual é esse órgão de classe e você vai fazer esse controle, você consegue personalizar lá o período que você quer que relembre esse prazo, tá? Uhum. Então é Isso. muito. A gente. Eu tô sendo repetitiva, assim, não ser simples, mas é porque, de fato, gente, a gente resolveu não complicar até mesmo nesse preenchimento de informações. Então, é algo muito autônomo para vocês deixarem a cara de vocês do jeito que vocês gostam de gerir. E já fazem isso internamente, né? Eu ia comentar que tem também, né, é possível lançar declarações do Bacen, demonstrações financeiras, né, que é possível colocar também para o time que é, né, contábil, que eu sei que lida com esses documentos, né, também para os clientes, declaração de beneficiário final, né, empresas que têm capital estrangeiro, né, também, então é possível cadastrar tudo ali, para não complicar esse organograma societário, porque às vezes também explicar como que é o organograma societário da empresa não é uma tarefa simples, né? Então, são vários sócios, são várias empresas, e o sistema constrói também essa cadeia de informação que você tem ali, quantas são as ações emitidas, né, por sócio, também é possível lançar. Então, você extrai isso também de forma muito, muito simples. É excelente. Até nesse ponto, Fê, eu me recordo que teve uma questão de beneficiários finais e tanto da empresa quanto dos sócios na época, na implementação de vocês, que foi justamente o ponto que você fez. Espera aí, calma, né? Deixa eu prestar Sim. atenção nesse ponto aqui, porque eu ainda não estava fazendo a gestão disso aqui efetivamente. Então, o que está faltando aqui para eu fazer, né? Isso. É porque, assim, às vezes a gente tem empresas que a gente não consegue ter acesso a todo o histórico dela. Ou por alguma razão alguém não está mais na área, ou não está claro quem faz a gestão disso. Então, quando você identifica, né, possíveis pontos ali que, bom, para mim, Fernanda, não está claro se a gente fez ou não fez isso aqui. Pode até ser que tenha sido feito, né? Então, a gente identificou que estava tudo ok. Mas naquele momento eu me deparei com um ponto de incerteza daquele processo em si. E aí você fala, bom, peraí, 2 passos para trás, então deixa eu levantar o histórico, deixa eu conversar com algum colega aqui da área contábil para a gente verificar se ele tem esse histórico, né? Então, tudo que é muito manual, que a gente vai tratando sem estar no único local, a gente se depara com esse ponto, né? De não ter ali a certeza se aquele item, aquele ponto foi visto ou não foi visto. Né? Se não está no sistema, eu tenho que confiar no que está na rede. E muitas vezes a rede está incompleta, porque ficou no e-mail de outra pessoa. Então, acho que a gente está sendo, né, repetitivo em comentar, mas é porque é isso, né? E é um ponto ali que eu passei por várias dessas dúvidas, e eu fui, pessoal, listando quais eram essas dúvidas, quais societárias, né, tanto dos livros, dessa parte de declaração de Bacen e tudo, que eu pude contar com o apoio do escritório para primeiro sanear, fazer várias reuniões com os times internos, para entender se a gente tinha ou não tinha aquela obrigação para cumprir, o que entendia o órgão, qual que foi a mudança na lei que poderia ter acontecido. Então, primeiro a gente reuniu todo esse arcabouço, né, de informações entre nós, e aí sim podemos decidir se tinha ou não tinha ali uma obrigação a cumprir, e aí sim colocar no sistema essa informação. Né? Então, assim, o problema às vezes, Bianca, passa por muitas fases, né? Muitas fases. Não é só simplesmente, tá tudo ok aqui com meus documentos, é só fazer o upload. Às vezes tem muitos colegas aqui que podem ter muitas dúvidas,
nos seus processos, né? Será que eu estou fazendo correto ou não? Então, por isso que é importante também ter o papel, né, da assessoria especializada nisso, nesse dia a dia, por trás. Para primeiro te ajudar a sanear suas dúvidas e depois saber se você está no caminho certo e corrigir a tempo, né? A tempo de ter uma obrigação ali que não está cumprida, né? Ou algum problema maior com um determinado órgão. Nossa, excelente, isso é verdade. E é o que passa no dia a dia de vocês, né? Não tem jeito. É muita análise até para entender a melhor estratégia do que precisa ser feito e o que não, a priorização de vocês, né? E aí a gente já está caminhando aqui para o final, tá, pessoal? Para poder respeitar aí o tempo também. Para a gente ir concluindo, Fê, eu acho que a gente já falou, até foi soltando um pouquinho de benefícios que você teve, mas hoje, de modo geral, se você puder resumir assim, quais são os principais benefícios de impacto que você viu tanto relacionado à segurança dessas informações, do compliance, que você vê hoje que que você está tendo com o Legal, né? Não, com certeza. Primeiro, todas as informações estão em um único local, com um acesso que eu consigo identificar quem acessou, né? Então, acho que isso traz uma governança corporativa muito forte e muito importante, muito sólida, né? Como eu comentei, a empresa passou por esse processo de venda há aproximadamente um mês e meio, né? E nesse processo de M&A, a gente já tinha migrado todos os documentos, já tinha o acesso do Legal Panel, né? Então, dando até como exemplo, em um determinado dia eu tive que enviar um relatório, assim, no momento, né? Minha chefe solicitou esse relatório de todos os procuradores, colaboradores que tinham as procurações vigentes. E eu usei o Legal Pen, então acessei ali rapidinho, emiti essa procuração em Excel, o sistema, além de cadastrar, né, ali os procuradores, você consegue emitir rapidamente em Excel esse relatório e encaminhei para ela. Então, uma grande mudança que a gente teve de mindset, de cultura, foi isso, assim, de poder emitir o que a gente precisava, essa informação com a rapidez, agilidade e confiabilidade. Então, tá tudo ali, é só a gente emitir e enviar. Não tem que conferir se a planilha está correta, tinha ali um local na planilha, quando a gente utilizava a planilha, que a gente colocava o link do documento. Aí, às vezes, esse link dava problema, né? Então, ou seja, a pessoa, o gerente, o chefe, né, tá ali na reunião, vai apresentar isso, né, numa determinada reunião de diretoria, o link não dá certo, imagina, né? Como que fica essa questão? Então, a gente conseguiu trazer isso. Então, acho que o grande divisor foi isso, automatizar. E eu não fico perdendo noites de sono, preocupada, sem visibilidade, se eu tenho algum prazo vencendo. Porque eu não estou olhando os documentos. Não, tá tudo ali na própria plataforma que está me lembrando das minhas obrigações. E aí eu consigo focar minha energia e meus recursos, né, em outros temas. Então, as horas que eu gastava procurando prazos ali nos documentos em PDF, eu eliminei, porque tem os alertas ali do próprio sistema. Então, acho que resumindo é isso. Uma coisa também que é Bem legal, né, que é algo que sempre acaba chamando a atenção, é aquela questão do workflow, né, que nós temos dentro do sistema, que é um gerenciador de tarefas também. Isso ajuda muito. É mais uma coisa que vocês conseguem centralizar no Ligopênio, sem ter a necessidade de gerenciar tarefas, por exemplo, em um CRM, né, avulso, colocar as informações das documentações dentro do sistema. Então, vocês conseguem colocar tudo isso e atrelar essas tarefas também ao colaborador, né? Fazer esse acompanhamento também de prazo, com quem que está, quem é a pessoa responsável, isso daí também ajuda muito, mais uma vez, na gestão, né? Muito bom, Não, ajuda meninas. mesmo, com certeza. E aí, para a gente fechar, né? Eu comentei que a gente tem uma visão de futuro com novas atualizações, né, no Legal, que em breve vocês verão. Mas eu queria puxar o gancho para a Fê, para ela comentar o que junto dessas coisas que a gente já está visualizando lá na frente, que a gente já até comentou com você, já deu spoiler, você acha que pode ser mais útil para você ainda? Então, assim, é muito importante, né, que o sistema esteja, né, olhando para frente, né? Então, eu acho que a gente conseguiu subir bastante coisa, mas ainda tem ainda um trabalho, né? Sempre a ser feito, porque a empresa é viva,
Então, a gente tem, né, novos documentos ali a serem subidos ainda, né, digamos assim, à medida que a gente for fazendo. A Marcela comentou muito bem do workflow, e é uma coisa que eu percebi que a gente criou alguns, mas tem espaço para criar outros, né? Então, a gente diz assim, a ferramenta, ela tá aqui para servir a gente, mas a gente também tem que buscar o uso, né, dela. E é isso, eu acho que assim, se alguém tem dúvida, né, do que usar, faz o teste, né? Faz o teste, eu acho que vocês têm isso, né, Bianca? Sim, sim. Deixar o pessoal também demonstrar aí, né, por algum tempo e tudo. Uma outra coisa que eu tô vendo aqui que eu queria comentar é que tem também um campo de objeto social, né? Sempre a gente, às vezes, nas trocas de atos societários, a gente não nunca, né? A gente às vezes não sabe quais são os KNAIs atuais da empresa. Então, no próprio sistema, a gente consegue ter os objetos sociais ali determinados, cadastrados. Então, que eu tenho aquele determinado objeto social, não tenho certeza. Aí, ao invés de você abrir vários atos societários, tem ali também os KNAIs, né, destacados. Nossa, isso foi legal você comentar, Fê. Eu vou aproveitar para puxar. A gente já está finalizando, mas só um parêntese em relação a isso. Que tem esse controle dos quinais primários e secundários, né? E já teve um. E isso originou, o que é legal, de um cliente. Então, que é bacana que a gente gosta de ouvir mesmo, né? Como é que tá a dor no dia a dia. E esse cliente comentou, ele tinha várias filiais, e aí ele comentou assim: Bianca, eu faço o controle dos meus quinais primários e secundários no Excel. E ele mostrou, eu fiquei chocada, assim, até o tanto de quinais ali que ele tinha para controlar, mas justamente porque num determinado momento, se tiver uma alteração de um contrato social, ou até mesmo para questão de licença no regulatório, essa informação vai ser imprescindível. Então, a gente viu o quanto fazia sentido ter o controle de quinais primários e secundários no Legal, e aí a gente trouxe isso, e é bacana ouvir que isso te ajudou muito também. Bem legal. Uma outra ferramenta também que eu acho que é legal mencionar, principalmente que eu vi que tem alguns escritórios de contabilidade aqui, é aquela ferramenta na parte do societário que ele fala ali do contábil, né? Que também veio de uma sugestão de um escritório. Por quê? Para você conseguir colocar quem era o contador que atendia aquele cliente antes, né? Em determinado ano, em determinada época, para você ter esse rastreio, esse histórico também das informações. Então, é muito legal quando a gente desenvolve uma tecnologia, a gente sempre acredita que está trazendo ali, né, coloca muito empenho para que seja o melhor. Mas nada é mais rico do que o feedback de quem está utilizando e de quem vive isso na prática, né? É legal dizer que, assim, uma vantagem das tecnologias da Verity é porque o time da Verity é composto por contadores, advogados, ou seja, são pessoas que sentem isso na pele. Então, muito do DNA vem disso. Ó, eu tenho essa dor, eu tenho essa. Então, isso aqui fica legal dentro do sistema. E aí o sistema vai começando a ficar robusto. Mas aí cada empresa, cada escritório tem uma necessidade que quando a gente passa a ouvir o mercado, né, ouvindo com bastante atenção e muitas vezes até as demandas são semelhantes, a gente vai trazendo isso para dentro do sistema para deixar cada vez melhor para ser um forte aliado aí para melhorar a vida que já é tão complexa, a vida de quem atua nessa área, né? Perfeito, É, pode perfeito, falar. exato, assim, é muito complexo no dia a dia controlar tudo e humanamente impossível, né? É, Imagina, controlar todas as licenças, que a gente sabe que no Brasil a gente tem várias, né? Então, sanitária, do bombeiro, e aí às vezes tem empresas, dependendo, né, se a empresa não for muito grande, o jurídico fica com esse controle também, né? Então, assim, controlar a licença, controlar ato societário, procuração. Então, é um mundo, né, de documentos e de obrigações que precisam estar no prazo. E um ano passa muito rápido. Então, às vezes, o máximo que a gente faz é a procuração de um ano. E aí precisa ter uma ferramenta, né? Não dá para controlar tudo no Excel. certeza. Excelente. Então, pessoal, não sei se eu acho que. Eu acho que a gente pode abrir para as perguntas agora, né? Eu acho que muito que a gente tinha para falar a gente já trouxe. Não sei se alguém sentiu falta de alguma informação, se quiser perguntar também, fique à vontade. Isso, com certeza. E em paralelo, eu quero
agradecer também, né, a presença de todos vocês que estiveram aqui com a gente durante o evento. Fiquei feliz de ver que a grande maioria ficou do início até o final, ou seja, isso para a gente mostra que o conteúdo provavelmente foi interessante para vocês também. A gente cuidou disso com, né, bastante carinho para trazer toda essa troca para vocês aqui. E dizer que foi um prazer enorme poder compartilhar mais sobre o Legal Panel, mostrar na prática, né, como que essa ferramenta pode fazer diferença na rotina de quem atua com gestão da área societária, regulatória, compliance, e agradecer mais uma vez a Fernanda e a Bianca por toda a contribuição super valiosa, vocês foram incríveis. E claro, né, para quem quiser conhecer melhor o Legal Panel, tirar dúvidas, conhecer a ferramenta, né, agendar uma demonstração, o nosso time comercial sempre estará à disposição para vocês. E da minha parte, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos aí e o evento, viu, meninas? Muito obrigada. Obrigada quem mandou pergunta, obrigada quem participou. Para a gente isso é muito importante. Bom, é isso, eu só reforço a fala da Má também. Obrigada, pessoal, a todos. Eu acredito que ninguém tem nenhuma pergunta, então acho que posso desejar um excelente dia para vocês também. A gente está próximo de um final de semana aí, então ótimo final de semana também. E obrigada, Fê, obrigada, Má, por mais uma vez a parceria aí. Que é isso, meninas. Eu que agradeço também. Obrigada a todo mundo que compareceu, né? Tanto o pessoal de departamento jurídico, escritório. Espero que a gente tenha sido contribuição aí na rotina, no dia a dia de vocês. Se tiver qualquer dúvida, né, também pode procurar aí a gente no LinkedIn e tudo. E obrigada, minhas parceiras aí, Marcela e Bianca, né, pela contribuição e pelo contato aí que a gente já tá tendo e pela parceria, né, de sucesso aí. Desejo sucesso também. Se tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade também para me mandar, se quiser compartilhar da rotina ou tiver alguma outra dúvida que não conseguiu colocar aqui, eu fico à disposição também. Ótimo. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Ótimo dia para todos vocês.